E hoje chegou o momento tão aguardado, tão esperado para você que tem aquela dificuldade no momento de fazer o desenvolvimento da sua redação. Hoje nós vamos estudar estratégias argumentativas. Isso mesmo. Quais são as principais estratégias argumentativas que vão ser muito úteis para compor o desenvolvimento do seu texto? É dessa parte que a gente vai cuidar a partir de agora. E hoje eu vou trazer 5 das principais estratégias para vocês. Primeira coisa, gente, construção de argumentos universais. Vocês precisam aprender a fazer isso. Por quê, Fabiana? Porque esse é o primeiro passo para que você não deixe informações soltas na sua redação. Não adianta muito você trazer para o seu texto um dado, um resultado de pesquisa, uma informação e não chegar a nenhuma conclusão, né, a partir disso. De que me adianta, por exemplo, eu apresentar na redação o dado de que, de acordo com o IBGE, em 2016, apenas 35% das crianças de até 10 anos nunca haviam acessado a internet antes. E, vejam, não adianta eu simplesmente apresentar o dado na redação. Eu preciso chegar a uma conclusão. O que eu quero dizer é que com toda a informação que você traz, você precisa chegar a partir dessa informação a um resultado lógico, a uma conclusão lógica. Você precisa estabelecer um raciocínio lógico a partir das informações que você traz para a sua redação. Informações estas constatadas da realidade, né? Que partem de dados, que partem de exemplos constatáveis na realidade que a gente vive. Então, aprender a construir argumentos de valor universal é um primeiro passo para que as informações não fiquem soltas no seu texto, para que elas não fiquem sem propósito. Entendido? Então, argumento de valor universal é aquela conclusão que eu chego a partir de um dado conhecido, de um dado retirado da realidade. E eu chego a essa conclusão como? Estabelecendo um raciocínio lógico. Nesse momento, eu posso me orientar em relação à ordem, né, desse argumento de valor universal, eu posso me orientar pelo raciocínio de tipo indutivo, isso mesmo, aquele em que eu vou partir do fato específico e vou chegar a uma conclusão, ou eu posso me valer do raciocínio dedutivo, em que eu apresento a conclusão a qual eu cheguei e só depois eu vou apresentar os dados específicos que comprovam essa conclusão. Então vejam só, se eu for me orientar pelo raciocínio indutivo, eu posso fazer da seguinte forma. Observem só. Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Dessa forma, é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. Observem aqui que o aluno ele partiu de fatos mais específicos e para não deixar esses fatos, né, esses dados, essa informação que ele traz, para ele não deixar isso aí solto, sem nenhum propósito no texto, ele chega a uma conclusão a partir disso. Ou seja, ele constrói um argumento de valor universal. Que argumento é esse? De que é notável que o acesso a esse meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce. No entanto, não necessariamente eu preciso me orientar pelo raciocínio indutivo no momento de organizar esse parágrafo. Eu posso me valer da organização dedutiva, aquela mesmo que a gente já estudou, em que eu apresento primeiro a conclusão a qual eu cheguei e só depois eu apresento os dados que comprovam isso. Ou seja, só depois eu apresento as informações mais específicas. Eu vou partir do mais geral, o argumento de valor universal que eu construí, e depois eu apresento a informação, o dado, o exemplo que comprova e valida esse argumento. Vejam só, nesse caso eu teria uma inversão dessa ordem. Ficaríamos com a seguinte estrutura. Primeiramente, é notável que o acesso à internet como meio de comunicação ocorre de maneira cada vez mais precoce.
Segundo pesquisa divulgada pelo IBGE, no ano de 2016, apenas 35% dos entrevistados que apresentavam idade igual ou superior a 10 anos nunca haviam utilizado a internet. Então, observem, eu tenho aqui igualmente a estratégia em que o aluno construiu o argumento de valor universal partindo de um dado, partindo de uma informação, só que aqui ele se orientou e ele organizou o parágrafo dele partindo do raciocínio de tipo dedutivo. Ele apresenta primeiro a conclusão e depois ele apresenta o dado mais específico, comprovando, portanto, de onde, né, mostrando, evidenciando aí para o leitor de onde ele tirou essa conclusão. É a partir de que, né, ele chegou a essa conclusão. Então, observem, aprender a construir argumentos de valor universal significa dizer que você consegue chegar a conclusões partindo de deduções lógicas. Você observa fatos na realidade, você tem conhecimento de dados, você tem conhecimento de determinados exemplos ou de fatos históricos e a partir disso você chega a uma conclusão lógica. Isso é construir argumento de valor universal. E é um primeiro passo, gente, é uma primeira estratégia fundamental para que você não deixe informações soltas no seu texto, para que você não deixe dados, exemplos sem propósito. Você apresenta simplesmente e não chega a conclusão nenhuma com aquilo que você apresentou. Então, de que isso vai valer, né? Então, é um primeiro passo, é aprender a estabelecer essas relações lógicas e mostrar para o leitor qual é o objetivo daquele dado ali no texto, daquele exemplo ou daquele fato histórico que você selecionou. A ordem em que isso vai aparecer, se você vai apresentar o seu argumento de valor universal antes ou depois da informação específica, vocês já viram que não tem problema, aí é você que define e você escolhe ou se pautar pelo raciocínio indutivo ou dedutivo no momento de estabelecer aí essa construção do argumento de valor universal. Só uma observação. Cuidado para não partirem de premissas falsas. Ou seja, se você parte de uma premissa de senso comum que é falsa, inevitavelmente você vai chegar a uma conclusão falsa também. Então, isso compromete seriamente a sua argumentação e você pode ser seriamente penalizado por isso. Por exemplo, digamos que você parta da seguinte premissa falsa, tá? Observem só. Entrar no mundo do crime é a única alternativa para pessoas assoladas pela pobreza e pela miséria. Então, vejam, isso aqui é uma premissa falsa, tá? Quando se diz que entrar no mundo do crime é a única alternativa para pessoas assoladas pela pobreza e pela miséria, isso aqui é uma premissa falsa. Se você parte de uma premissa desse tipo, geralmente aí, né, são premissas muito vinculadas ao campo do senso comum. Se você parte de premissas desse tipo, você vai chegar a um argumento de valor universal inválido, igualmente falso, né, assim como é a premissa. Então, nós temos aí, ó, sabe-se, né, partindo dessa premissa, aqui conclusões você vai chegar. Sabe-se que pessoas que moram em vilas e aglomerados são assoladas pela pobreza e pela miséria. Logo, olha a conclusão falsa aí, gente, a qual você acaba chegando. Entrar no mundo do crime é a única alternativa para pessoas que moram em vilas e aglomerados. Então, pelo que a gente pode observar, né, esse argumento de valor universal foi um argumento falso, porque ele já partiu de uma premissa falsa. Então, você tem que ter esse cuidado, né? Não partam, gente, de argumentos, não partam de fatos retirados do senso comum, né? Não partam de conclusões que a sociedade alimenta e discute ali na base, né, do senso comum, que não tem vínculo com o científico ou com o comprovado por pesquisas, porque isso pode levar vocês a conclusões falsas. O raciocínio que você segue é o mesmo, você tem um fato e você chega a uma conclusão lógica, mas como esse fato é falso, como essa premissa inicial é falsa, você é levado a concluir também, né, a construir uma conclusão igualmente falsa. E você tem que ter cuidado com isso no momento de construir aí o seu argumento de valor universal. Beleza? Vamos agora para um segundo tipo de estratégia argumentativa. Dados colhidos na realidade. Isso mesmo. Quais são os tipos de dados que você pode colher da realidade? Vamos começar aí, gente, com
exemplos. Exemplos retirados da realidade. Adoro isso, tá? O que são exemplos retirados da realidade? São fatos amplamente conhecidos, tá? Divulgados pela grande mídia, jornais, revistas, internet, de conhecimento geral, que você pode sim utilizar para ilustrar uma determinada situação no seu texto. Qual é o cuidado que se tem que ter aqui? Eu estou dizendo que você pode utilizar fatos amplamente conhecidos para exemplificar, né? Para trazer a título de exemplo no seu texto. Então tenha cuidado para não trazer fatos restritos demais. A redação permite falar sobre a crise atual econômica que estamos vivendo. Eu vou dar o exemplo lá de Dona Luzia de Campina Grande, que tem o seu negócio, a sua bolaria, e tem sentido os efeitos dessa crise. Nada contra a Dona Luzia. Valeu aí, Dona Luzia. Muito bem, continue firme aí no seu negócio, vai dar certo. Mas, gente, a sua redação pode ser corrigida por um corretor lá do Rio Grande do Sul. Então, essa história da Dona Luzia que passou no JPB, daqui de Campina Grande, pode não ser significativa para esse corretor que vai avaliar a tua redação. Ele nem conhece, ele nem sabe dessa realidade. Então, esse é um fato específico demais que serviria, por exemplo, para um corretor, talvez, da cidade, né, que tenha tido conhecimento desse fato, que foi lá noticiado pelo jornal local. Quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer que o que é noticiado pelos jornais locais, eles não mereçam, né, ser tratados em uma redação. Depende. Às vezes, por mais que a cidade seja pequena, acontecem episódios que ganham proporção nacional. E aí você pode mencionar sem nenhum problema. Você, na hora de selecionar o exemplo que vai compor a sua redação, você só não pode se restringir a exemplos que são ali próprios da sua realidade, né, restritos demais. Por quê? O Enem é um exame nacional, então a sua redação também circula nacionalmente e o seu corretor precisa ter conhecimento desse fato que você utilizou para ilustrar a sua redação. Vejamos aqui esse fragmento de uma redação nota 1000 que usa a estratégia do exemplo e vocês vão perceber que ele se utiliza de um exemplo amplamente conhecido, nacionalmente conhecido. Um fato, inclusive, já consagrado dentro da nossa cultura. Vejam só. Olha como ele coloca aqui. Primeiramente, isso aí é um primeiro parágrafo, né, de desenvolvimento, e ele coloca o seguinte. Primeiramente, é importante lembrar que o ser humano é influenciado por tudo aquilo que ouve e vê. Então, quando alguém assiste ou lê uma notícia sobre políticos da bancada evangélica que são contra o aborto e repudiam homossexuais, esse alguém tende a pensar que todos os seguidores dessa religião são da mesma maneira. Como já disse Adorno, sociólogo que estudou a indústria cultural, a mídia cria certos estereótipos que tiram a liberdade de pensamento dos espectadores, forçando imagens, muitas vezes errôneas, em suas mentes. Retomando o exemplo dos evangélicos, de tanto que são ridicularizados por seus costumes e crenças na televisão e na internet, e pelos jornais destacarem a opinião de uma parte dos seguidores dessa religião, criou-se o modelo do típico evangélico, que é ignorante, preconceituoso e moralista, o que infelizmente foi generalizado para todos os fiéis. Então vejam, gente, como a gente pode observar aqui, ele está se valendo de um exemplo que é amplamente conhecido, de um exemplo que é de conhecimento de todos. Realmente todo mundo sabe, né? Nacionalmente sabe-se que a nossa mídia costuma explorar essa imagem do evangélico de maneira muito estereotipada, o que acaba fazendo com que essas pessoas passem, no geral, né, a sofrer preconceito perante a sociedade. Então, vocês puderam observar aí que quando eu resolvo trazer exemplos para a minha redação, esses exemplos precisam ser nacionalmente conhecidos. Fatos consagrados, conhecidos por todos. Inclusive por um corretor seu lá da região norte do país que pegue a sua redação para corrigir. Certo? A gente precisa ter sempre isso em mente. O leitor, né? Para quem eu estou escrevendo, para quem esse meu texto se dirige. Então, lembre-se também que aquele leitor ideal que a gente tem é o leitor muito parecido com o leitor de jornais e revistas de ampla circulação. Mais um motivo para você utilizar exemplos, sim, na sua redação, mas exemplos amplamente conhecidos. Terceira estratégia aí.
Terceira não, gente, quarta, já estava me confundindo aqui. Resultados de pesquisa ou dados estatísticos. Também são dados retirados da realidade, tá? Fabiana, qual a diferença entre eles? O resultado de pesquisa é a constatação a qual chegamos a partir de uma pesquisa que foi desenvolvida por determinada instituição, certo? É o resultado final, é a conclusão a que se chega a partir de uma pesquisa feita. Vejam aqui o exemplo. Olhem só. Nós temos aqui mais um parágrafo de desenvolvimento de uma redação nota 1000. E vejam aqui que vai ser mencionada uma pesquisa. Mas, apesar de ser o principal tipo, não é só a agressão física responsável pelas violências contra a mulher. Devido ao caráter machista e patriarcal da sociedade brasileira, o preconceito começa ainda na juventude, com o tratamento desigual dado a filhos e filhas. Comumente, nota-se uma maior restrição para o sexo feminino. Além disso, há a violência moral ainda muito frequente no mercado de trabalho. Pesquisas comprovam que, no Brasil, o salário dado a homens e mulheres é diferente, mesmo com ambos exercendo a mesma função. Então, observem, aqui a candidata está apresentando o resultado de pesquisa. Né? A pesquisa ela apresenta, gente, as constatações, né? Os resultados. Um instituto lança aí um determinado estudo e ele chega a conclusões. Então, apresentar resultados de pesquisa diz respeito a apresentar essas conclusões para o leitor, né? As conclusões às quais se chegaram a partir desses estudos. Quando eu falo em apresentação de dados estatísticos, eu estou falando na apresentação dos números mesmo, do percentual, certo? Como a gente viu no exemplo aí que a gente já utilizou lá na construção de argumento universal. Esse exemplo, né, do IBGE, que foi apresentado, é um dado estatístico, né? Eu tenho ali o dado, o número, em 2016, apenas 35% das crianças não tinham acessado a internet. Então, vejam, isso é dado, número é dado. Fabiana, mas é difícil a gente lembrar do dado exato. O que eu posso fazer na redação nesse caso? Vocês podem, gente, apresentar dados aproximados. Cuidado, não inventem dados. Isso é considerado um erro grave, certo? Mas você pode apresentar o dado aproximadamente? Pode. Eu não lembro exatamente o número, mas eu lembro que era um número abaixo de 50%, de aproximadamente 30%. Eu poderia apresentar essa pesquisa falando em valores aproximados? Poderia, né? Aproximadamente 30% das crianças não tinham acesso à internet. Você lembra que era 30 alguma coisa, mas você não lembra que era exatamente 35. Então, você pode falar em valores aproximados sem nenhum problema. Agora, inventar de maneira alguma, tá, gente? Eu posso retirar dados do texto motivador? Pode, né? Parafraseando o texto motivador ou retirando o dado de um gráfico, você pode sim, sem nenhum problema. Uma outra dica que a gente tem nesse sentido é, se o gráfico, se o texto motivador apresenta resultados de pesquisa em números, transforme isso em porcentagem e apresente de maneira percentual. Se ele apresenta em porcentagem, transforme isso em números. Já é uma forma de você parafrasear que te ajuda e já tira você desse risco de ser considerado aí cópia de texto motivador, certo? Mas que você pode se valer desse dado para construir um argumento dentro do seu texto de valor universal, pode sim, sem dúvida, certo? Então, fechando aí a nossa aula, vários conhecimentos de outras áreas, certo? Isso aí eu já falei com vocês outras vezes, consiste na relação do tema com outras áreas do conhecimento. Inclusive é exigido na competência 2 da redação do Enem. Como isso se materializa? A partir de conhecimentos de filosofia, sociologia, história, política, economia, ou seja, é esse leque amplo de conhecimentos que você pode se valer para trazer para o seu texto. Observem esse exemplo. Fechando aí nossas estratégias de hoje. Deve-se destacar, primeiramente, o distanciamento entre as periferias e as áreas de consumo de arte. Acerca disso, os filósofos Adorno e Horkheimer, em seus estudos sobre a indústria cultural, afirmaram que a arte, na era moderna, tornou-se objeto industrial, feito para ser comercializado, tendo finalidades prioritariamente lucrativas.
Sob esse prisma, empresas fornecedoras de filmes concentram sua atuação nas grandes metrópoles urbanas, regiões onde prevalece a população de maior poder aquisitivo, que se mostra mais disposta a pagar um maior valor pelas exibições. Essa prática, no entanto, fomenta uma tendência segregatória que afasta o cinema das camadas menos abastadas, contribuindo para a dificuldade na democratização do acesso a essa forma de expressão e de identidade cultural no Brasil. Então, pelo que a gente pode observar, esse aluno demonstra que todo o conhecimento que ele adquiriu ao longo de sua formação foi útil agora para tratar desse tema. E ele sabe relacionar os conhecimentos que ele adquiriu com as temáticas sociais, com as problemáticas sociais. E ele aqui expõe de maneira muito clara que está estabelecendo um diálogo com a filosofia. Isso pode ser feito também com alusões históricas dentro do texto, sociológicas, políticas, econômicas, áreas afins, gente. É o que é chamado pelos corretores de redação do Enem de repertório produtivo. Então, não deixem de fazer uso dessas áreas de conhecimento sempre que puderem no texto de vocês, para que vocês possam pontuar de maneira muito positiva no texto. Então, galerinha, hoje a gente para por aqui, para que vocês possam colocar em prática essas primeiras estratégias que eu trabalhei com vocês, tá? Na nossa próxima aula, eu vou trazer a parte 2 dessas estratégias argumentativas para que vocês possam construir um texto maravilhoso, porque vocês são os melhores.